Olá pessoas, achei mais um vídeo meu aqui na internet e esse vai ser um vídeo muito atípico, porque esse vai ser um vídeo gravado para explicar um vídeo que foi gravado um ano antes. É uma coisa extremamente complicada. Esse aqui é o Alberto, para quem não conhece, do canal Super Memória. Eu não vou ficar aqui explicando quem é o Alberto ou o que ele faz, porque isso vai ser explicado no vídeo que nós gravamos um ano atrás, que vai estar online no canal ou hoje ou durante essa semana, tá? Depende de quando eu conseguir terminar a edição dele. Por que eu tô fazendo isso? Porque vou dar um histórico aqui então para explicar essa coisa. Nós gravamos há um ano atrás um vídeo sobre hipnose. O Alberto trabalha com hipnose, né? Ele é formado em psicologia, ele tem toda uma bagagem acadêmica sobre essa parte de hipnose, de memória, tal, não sei o que ele trabalha, que a gente explica lá no vídeo que vai vir. O problema é que por N motivos, esse vídeo acabou não saindo. E a hipnose bombou nesse meio tempo. Né? Nesse período aí, de meio de 2016, todo mundo começou a falar de hipnose, fazer coisa de hipnose, e aí eu entrei em contato com ele de novo e falei, cara, o nosso vídeo ficou datado. Porque agora a gente tem que incluir uma série de coisas que aconteceram durante esse ano que as pessoas não vão entender de hipnose. Uma discussão sobre a charlatanice que você pode fazer com a hipnose e as pseudagens e toda a pseudociência envolvida com relação à hipnose que não tem nada a ver com o meio acadêmico. Então eu falei assim, a gente não pode agora lançar aquele vídeo que a gente gravou o ano passado sem fazer uma prévia explicativa disso. Então eu vou fazer, obviamente, uma limpeza naquele vídeo para ele não ficar muito redundante com esse aqui, mas para vocês terem uma amostra mais recente e depois vocês levem em consideração que aquele vídeo de um ano atrás, que eu estava com muitos quilos a menos, vou numerar os 3 vídeos. Então aqui a gente vai comentar sobre essas questões, primeiras discussões acadêmicas dentro do que é hipnose e o que não é. Né? O que pode ser definido como hipnose ou não. Né? E aí depois a gente fala para a parte de pseudagem. A gente já tinha citado no vídeo anterior, né, no vídeo em questão com o Adriano, né, o Frank Java, do canal Frank Java, que vocês devem conhecer também, que ele também é psicólogo, que há algumas divergências acadêmicas entre vocês dois aí, que não chega a ser uma discordância, é só um... na verdade, inclusive eu sou amigo do Adriano, eu vou pro Brasília, a gente toma cerveja junto. É super gente boa, tá? Imagina, agora que eu fui pra Brasília lá, a gente fez um churrasco na casa dele, foi super gostoso. Mas assim, como eu não sou psicólogo, fica essas brigas de vocês aí que eu quero entender qual é. O primeiro ponto que eu quero deixar claro é que eu amo a popularização da hipnose. Eu acho que, se não fosse a popularização que surgiu, a gente não estaria discutindo sobre isso. Então, o fato de estar popular, pra mim, é excelente. Tem meninos, por exemplo, que aprendem hipnose no meu canal, que estão fazendo isso nas ruas, fazendo um coleguinha colar a mão, tirando um misticismo por trás. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar é, eu não tenho preciosismo em relação à ferramenta, em relação à popularização dela. No entanto... Isso é perigoso. Não é que eu não acho perigoso. O problema... Você não acha perigoso? Eu acho que o problema é essa popularização, ela não é acompanhada do embasamento cultural adequado para aquilo ser entendido. Existem certas afirmações que têm surgido em relação ao uso terapêutico da hipnose, por exemplo, que são altamente questionáveis. Então, questão é, primeiro ponto, ao falar de hipnose e ciência, e existem vários artigos falando de hipnose e ciência, o primeiro problema é definir o que hipnose já é um problema. Existe um fenômeno de psicologia social chamado conformidade privada. Tem um artigo, por exemplo... Então vai estar tudo linkado aqui embaixo na descrição do vídeo. Uma coisa legal é o seguinte, quando a gente vai falar de existem pesquisas, as pesquisas vão estar linkadas aqui. Então a gente não vai ter aquele negócio de existem pesquisas de falácia da autoridade. Não, estudos apontam. Estudos apontam, não. Então, por exemplo, tem um fenômeno bem interessante da psicologia chamado conformidade privada. Se você dá por exemplo, uma atividade cognitiva um pouco mais elevada para aquela pessoa, e aquela pessoa tem um pouco mais de dificuldade em fazer aquela atividade, ela é altamente sugestionável. E ela altera a percepção de realidade em relação ao desafio dado pela sugestão de alguém. Um dos estudos que a gente vai colocar, o primeiro estudo que a gente vai listar, tinha uma atividade cognitiva que era identificar uma figura 3D se mostra aquela mesma figura do lado. Se era a mesma figura, que elas mostravam em posição diferente. Aí, como era uma atividade cognitiva um pouco mais complexa, se alguém falasse com ele, olha, não é igual não, e era, a pessoa começava a achar que era. A pessoa se convencia ou ela estava contra? Ela se convencia. Ela se convencia, você falava, não é igual, a pessoa falava, então não é. Então não é. Entendi. E ela começava... E era igual. E era igual. Ou seja, a pessoa, ela alterava a percepção dela de realidade, uma coisa concreta, simplesmente porque ela não dominava aquele assunto. E é o que acontece no nosso dia a dia. Às vezes, por exemplo, se eu não entendo direito sobre Belo Monte, aí eu vejo seu vídeo... Você formou a sua opinião e tipo, você acha que eu tô certo. Se você é uma figura de autoridade e é um assunto que eu não entendo, a chance de você me convencer em relação àquilo e alterar a minha percepção de realidade é altíssima. E esse aqui é o perigo que eu sempre alertei as pessoas, porque quando eu percebi que isso estava acontecendo comigo, me preocupou muito. Porque eu falei assim, gente, eu tô dando o meu embasamento através das referências que eu li. Eu posso estar errado nas minhas conclusões. E tipo, eu fiquei preocupado quando as pessoas estavam usando meus argumentos, simplesmente Ctrl-C, Ctrl-V. Elas estavam copiando e colando meus argumentos e acrescentando seu burro no final. Então eu digo assim,
mas não sei o que, seu burro. Aí, tipo, eu falei assim, gente, esse argumento é meu, que merda, sabe? Tipo, não era isso que eu queria que acontecesse. Mas, infelizmente, isso acontece. E um problema que eu vejo disso é que, na verdade, você vai ver que as pessoas, elas muitas vezes não entendem que se a ciência tivesse certa, ia chamar religião. Porque a religião é a dona da verdade. Justamente, porque a ciência, o que é? Não, a ciência, na verdade, não é a realidade, ela é um método de explicação da realidade. Perfeito. Né? E a gente vai chegando mais perto por Cada acerto vez e mais. erro. Perfeito. Por acerto e erro. A religião não, ela já sabe. Já sabe desde o início, justamente. Verdade, então o que acontece? Se eu falo que algo não existe, por exemplo, eu sempre falo, olha, para isso não existe evidência científica disso. Eu não estou dizendo que isso acontece ou que não acontece. Sim. Só estou dizendo que eu não dou opinião de nada. Eu não tenho por que dar opinião de assuntos assim. Eu vou dar opinião se eu perguntar que time que você gosta. Eu vou falar, eu gosto do Galo, Atlético Mineiro. Beleza. Aí eu dou minha opinião. Agora, em relação a questões que requerem embasamento teórico... Perdemos inscritos agora por causa disso. Desculpa, perdão a vocês. Mas se eu tiver que dar embasamento teórico em relação ao meu argumento, eu não tenho problema nenhum, inclusive se ele for refutado depois. Porque é justamente assim que a ciência funciona. Não, e é isso que é interessante. Às vezes, por exemplo, num vídeo meu, eu chego e falo assim, olha, isso aqui é uma conclusão minha. Mas não quer dizer que seja... Ela é baseada nos dados que eu mostrei, mas você pode chegar a uma conclusão diferente. O que a gente entende popularmente como hipnose? A gente entende popularmente como hipnose, inclusive uma das definições que a Associação de Psicologia Norte-Americana utiliza para hipnose, que é o rebaixamento da faculdade crítica para a instalação de pensamento selecionado. O que seria essa faculdade crítica? Faculdade crítica seria sua certeza interior de ficar questionando o tempo todo se aquilo é real ou não. Então, por exemplo, sei lá, eu vou fazer uma rotina de você perder seu nome e você fica o tempo todo. Ah, mas será? Não, eu não vou esquecer. Como vou esquecer meu nome? Como vou esquecer meu nome? Como vou esquecer meu nome? Essa faculdade crítica está acesa o tempo todo e você acaba não tendo a experiência. Então, a hipnose seria a pessoa simplesmente começar a rebaixar esse senso crítico para aceitar uma sugestão. O problema que surge agora existem vários fenômenos psicológicos que são completamente diferentes que vão ter esse mesmo princípio. Será que a gente pode, por exemplo, considerar que Hitler é um hipnólogo? Ele fez sugestão. Justamente. Então, se você pensar, por exemplo, nos chamados gatilhos mentais, por exemplo, o fenômeno da autoridade, que já foi prisão de Stanford, mostrava os experimentos. Se você pensar em Milgram, se você pensar em Stanford, se você pensar no argumento da autoridade... Se vocês não sabem qual é o experimento de Stanford, ele é terrível, né? É uma coisa que ficou assustadora. Vários vídeos já explicaram, eu vou colocar aqui embaixo alguns vídeos que já explicaram sobre a prisão de Stanford, né? Que os caras simularam uma prisão em que metade dos voluntários eram carcereiros e metade eram prisioneiros e começou a rolar, assim, tortura, começou a rolar uns quebra-pau feio que eles tiveram que suspender as atividades, porque o pessoal levou muito a sério, né? A autoridade de quem tá mandando. E aí vai surgir uma crítica correta que o Adriano, inclusive, faz em relação à hipnose, que se hipnose for tudo, hipnose não é nada. Qualquer coisa é hipnose. Qualquer coisa é hipnose. Então será que quando eu tô vendo filme, aquela consideração de alteração de realidade que eu tô vendo no filme, aquela hipnose... Aquela, como é que fala? Suspensão de descrença, né? Suspensão de descrença, por exemplo, você tá vendo uma ficção. Isso é hipnose. Então se a gente começar a falar que tudo isso é hipnose, não tem como eu gravar esse vídeo. Então o primeiro ponto que eu quero te fazer é, vamos delimitar o que é hipnose. Existem teorias, então, que vão utilizar teorias de estado e teorias de não estado para explicar o que é hipnose. Tá, fala pra eles que estado não é o estado do governo. Não, claro que não. Estado é você entender que existe algum mecanismo especial na hipnose que altera seu cérebro. Ou seja, o funcionamento dele no momento da hipnose é diferente e é até mesmo diferente do placebo. Existem questões que a hipnose não é a mesma coisa que placebo. Agora, isso não significa que, na verdade, se eu vou fazer uma terapia de hipnose para parar de fumar, que eu estou falando do mesmo fenômeno. Claro que não. Então, o primeiro ponto é esse, definir o que é hipnose. Se eu vou falar do que está provado cientificamente envolvendo hipnose, ou ao menos que a gente tem grandes indícios envolvendo hipnose, geralmente vamos falar de controle de dor. Tá, é o que o pessoal mais testou. Controle de dor. Então, por exemplo, tem um primeiro artigo que eu quero falar que Clinical Hypnosis Modulates Functional Magnetic, enfim. É esse primeiro artigo que está falando sobre o uso da ressonância magnética. Vou linkar magnética. aqui embaixo como um. Sim, por favor. Vou linkar aqui embaixo como o uso do fMRI. Tá, ressonância magnética funcional. Justamente, para poder identificar que, na questão da dor por calor, ele chega nas conclusões, ao final, que realmente existe uma prevenção da percepção do estilo nociceptivo nas regiões corticais mais altas. Tá, traduz. Beleza. Ou seja, pessoal, se você olha as áreas corticais um pouco mais elevadas, elas realmente têm uma diferença na percepção da dor. O que é algo realmente que vai inclusive comprovar a teoria de estado. Ou seja, porque o seu cérebro... Tem algo diferente. Tem algo diferente rolando. Entendi. Tem algo diferente rolando. Então, se a gente pega mais um artigo falando sobre dor, cara, se você quiser, que aliás, falar que hipnose é ciência é algo extremamente complicado. Porque depende do tipo de hipnose que você está falando e da definição que você está dando de hipnose. Perfeito. Inclusive,
Até mesmo ao falar de eficácia terapêutica. Exemplo, oração. Oração, rezar, tem eficácia terapêutica comprovada? Tem. É ciência? Não. O fato de eu ter... Sim, tem eficácia cientificamente. Entendi. Mas, por exemplo, não é ciência no sentido assim de que... Eu tô falando da praxis, falando da metodologia. Tá, a metodologia não é científica. Não é científica. Mas agora, funciona. a metodologia do estudo para identificar se a oração melhora a vida de quem acredita, isso pode ser científico. Sim. A gente tem que identificar o que é eficácia terapêutica, por exemplo. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Primeiro eu quero falar de dor, para deixar bem entendido sobre isso. Então, tem um segundo artigo, que é um de neurociência, bem geralzão, para falar sobre essas questões de hipnose, que fala Hypnotic Suggestion, Opportunities for Cognitive Neuroscience, que vai falar sobre as perspectivas da neurociência cognitiva, que vai falar justamente com o surgimento de novos aparelhos, que estão surgindo alguns estudos que comprovam a hipnose. Então esse segundo artigo vai estar aí para o pessoal poder ler. Tá. Terceiro artigo vai falar, que inclusive vai falar sobre vários tratamentos para dor crônica, eficácia e mecanismos. Sempre envolvendo dor. Pois é, eu tô querendo fechar bem o que a gente está falando de ciência. Tá certo. Para depois chegar nos outros desdobramentos. Então, o teste de hipótese é: a hipnose efetivamente pode causar uma percepção diferente do que é dor. Sim. Para que você sinta menos dor. Perfeito. Tá. E isso é muito bem documentado. Então, por exemplo, nesse terceiro artigo, que inclusive é de 2014, mostra que a hipnose é mais do que um simples placebo, inclusive. Ou seja, o cara visualizar uma anestesia mentalmente é diferente do falar que vai tomar, sei lá, um remédio que vai te anestesiar. Que vai te anestesiar, que é um placebo. Ele cita inclusive Mindfulness, que também está chegando, é o nome chique da meditação. Eles vão falar o nome do Lattes, currículo Lattes, vai colocar meditação, coloca Mindfulness. Ah, entendi. Que seria o meditar se está presente no aqui agora. Quarto artigo, vai falar inclusive, bem interessante também, usando fMRI, o artigo de 2004. Ressonância magnética funcional, porque não lembro. Sim, vai falar da ativação cerebral numa dor que não existe por meio de hipnose. Ou seja, eu te dar a sugestão... Sugestão de que está doendo. De que está doendo. E você vai conseguir acompanhar no cérebro da pessoa em funcionamento. Perfeito. Se realmente ativa aquela área do cérebro em que está... E qual a conclusão que eles chegaram? Que sim. Que ativa. Que ativa. Maravilha. Perfeito. Esse é o artigo 4 que está aqui na descrição. Agora, outro artigo 5º, que vai falar sobre essa questão de alterações funcionais do cérebro em relação à hipnose. Vai ser que existe uma modulação nas redes de modo default usando hipnose. Ou seja, existem umas redes neurais que em hipnose ficam alteradas. E ele vai explicar isso no artigo. Ou seja, quando eu vou falar de dor, só pra gente poder deixar claro, é muito bem documentado. E aí você tem então uma coisa que pode dizer que, ok, a hipnose... ela pode ajudar o indivíduo a sentir menos dor. Perfeito. Ou até mais dor. É que dificilmente a pessoa vai querer isso. Mas sim, mas inclusive foi testado isso. Porque quem nunca foi no dentista, que antes do dentista colocar a anestesia, já estava sentindo a dor. Não, mas nem coloquei ainda. Porque a pessoa se induz a dor. Sim, mas nem injetei o negócio. Nem injetei, tá sentindo. E para finalizar, tem um artigo chamado Neurophysiology of Hypnosis, de 2013, que também vai mostrar alterações das redes neurais envolvendo hipnose. Agora, ao falar de hipnose terapêutica, a treta piora. Por alguns motivos. Quero explicar esses motivos quais são. O principal motivo é que o termo hipnoterapia é um termo totalmente errado. Porque se eu pensasse em hipnoterapia como um tipo de terapia, eu teria que falar que o dentista usa motor-terapia ou brocoterapia. Não faz sentido nenhum. Porque, na verdade, hipnose é uma terapia ferramenta. Uma ferramenta. Se hipnose é uma ferramenta, ela tem que ser utilizada em associação com outras coisas. Com uma outra terapia psicológica. As pessoas, às vezes, que estudam hipnose, vão falar assim, estou usando só hipnoterapia. Não percebe que está ou fazendo uma dessensibilização sistemática do behaviorismo, por não conhecer psicologia, ou que está utilizando alguma regressão que envolve psicanálise. Ou seja, as pessoas não percebem, inclusive, que o termo abreação, que é aquele desespero que a pessoa, às vezes, na hipnose vai espontaneamente para um trauma, foi criado por Freud e Breuer, em 1893. Ao falar de estudos que identificam hipnose terapêutica, a gente teria que pegar um grupo controle de verdade. Por exemplo, o Atlas cita uma revisão bibliográfica de uso da hipnose para parar de fumar. Hypnotherapy for Smoke Cessation. E tem um grave problema com isso. O problema é, ele usa um termo geral, hypnotherapy, para pegar todos os estudos que usaram aquele termo, e ele deixa claro que foram utilizados métodos de indução de hipnose e sugestão diferentes. Peraí, então não tem como fazer nada. Então, pera lá, deixa eu ver se eu entendi. Cada um dos artigos que eles usaram usou métodos diferentes. Então você não tem como comparar todos eles. Não tenho, é que só estão usando diferentes. Do ponto de vista psicológico, cada um deles tem uma... Tem um método diferente. Então, não tem... O ponto é, hipnoterapia não existe. Porque
a hipnose, por exemplo, se você pegar psicanálise, se você pegar humanismo, se você pegar behaviorismo, vai ter uma teoria da personalidade bem identificada. Você entende como a personalidade humana se desenvolve a partir de lá. Você entende de onde vem psicopatologia. Por exemplo, sei lá, vai falar de Carl Rogers, vai falar que a psicopatologia vai surgir da incongruência da sua experiência interna com a experiência externa. O Freud vai falar que a neurose vem porque a gente tem que dominar os nossos instintos para poder viver em sociedade. Ou seja, são teorias muito bem documentadas em relação de onde, como nós nos tornamos nós mesmos e como que a gente fica doente. E hipnose não tem isso não, cara. Hipnose é eu colocar alguém no estado de concentração e mais perceptiva às sugestões. E eu posso usar sugestão de vários tipos de hipnose em psicologia. Então não faz sentido falar de hipnoterapia. Esse é o primeiro problema. Entendi. É um problema sério que a gente vai ter. Então existem algumas pesquisas envolvendo eficácia terapêutica em hipnose? Sim. Agora, são poucos estudos. E esses estudos que são válidos, devem pesquisar, são estudos que pegam a mesma terapia, o mesmo problema, e um grupo com hipnose sem hipnose. Aí beleza. Porque eu consigo identificar se a hipnose ajudou ou não. Então, deixa eu comentar um negócio aqui. No vídeo do Átila lá da Metodologia, ele comenta aquele negócio. Você não pode curar com hipnose nada que você não tenha condições de curar sem hipnose. Nada que você não tenha competência para curar sem hipnose. Então, no caso, falando do profissional, né? Então, o profissional tem que ser competente para curar sem hipnose, para poder tentar curar com hipnose, né? Então, pode até que não funcione com aquele paciente, mas enfim, ele tem que ter essa competência. Inclusive, essa competência, deixar bem claro que não é exclusiva nem de psicólogo, porque de acordo com o Conselho Federal de Psicologia, terapia não é exclusividade de psicólogo. Eu não estou falando uma questão do cara ser psicólogo ou não, estou falando de ter conhecimento do que ele está fazendo. Do que ele está fazendo. Quando você vai fazer o isolamento das variáveis, né, para você fazer um estudo de hipnose, então você tem que saber qual é a terapia. Então, os caras isolaram em grupos e falaram assim, ó, esse eu vou tratar da forma terapêutica que eu tô acostumado a fazer, não sei o quê, sem a hipnose. Sim. E esse aqui com a mesma terapia, Perfeito, incluindo a hipnose. Ótimo. E aí você faz uma comparação dos dois grupos e fala, olha, com a hipnose funcionou melhor, Perfeito, ou pior, ou nada. Sim. Tá, inclusive, porque se você a técnica que eles mais vão falar que é só da hipnose é regressão. Cara, a regressão foi desenvolvida bem antes de Freud. O pessoal faz regressão há um tempão já. Desde o século XIX, regressão já é feita. Até mesmo o fenômeno de regressão de vidas passadas, que é uma coisa polêmica que eu quero comentar também em relação... Eu acho que a gente comenta isso aí no vídeo passado. Então, o primeiro ponto é dizer o seguinte. É difícil a gente falar de hipnoterapia, porque não existe hipnoterapia. Existem terapias que vão usar ou não hipnose, de acordo com o marco teórico deles. A granel. Perfeito. A granel. Então, quando a pessoa fala assim, hipnoterapia é uma bobagem, pra mim não faz sentido. Porque eu não tô falando de usar uma técnica de terapia. Eu tô falando de usar, associado a uma técnica já existente de terapia, o uso da hipnose. Agora, muitos hipnólogos discordam de mim, mas, enfim, é a forma que eu penso. Porque se eu sou formado em psicologia, eu vejo que tudo aquilo que as pessoas estão fazendo com a hipnose era o que a psicologia já vem fazendo há décadas. Só que na hipnose realmente é muito mais rápido. Existe uma técnica, por exemplo, para acabar com fobia, chamada dessensibilização sistemática. Ou seja, a pessoa tem medo de barata. Ela vai se acostumar com a barata por meio de aproximações sucessivas. Aí faz um behaviorismo chamado análise funcional, que é você entender no dia a dia como aquele sintoma é disparado, bem a grosso modo, e depois você vai fazer as aproximações sucessivas até a pessoa se acostumar com a barata. E não funciona com todo mundo também, né? Dessensibilização? É. Não, na verdade, terapia, cara, nunca funciona com todo mundo. Na verdade, é uma coisa muito subjetiva. Cada pessoa vai Cada pessoa de um jeito. Entendi. E, inclusive, Faz todo sentido. se terapia, eu vou falar uma coisa que alguém pode ficar até chateado, mas se terapia fosse realmente 100% científico, não tinha tanta terapia totalmente diferente que dá o mesmo resultado. Sim, exatamente. Terapia é um termo muito amplo também, né? Sim. Qualquer coisa vale com terapia. Inclusive... fazer ginástica na sua casa de tarde é uma Perfeito. terapia. Agora, uma coisa que eu falo sobre o uso da hipnose, inclusive baseado naquilo que o Átila falou, é o que é terapia, pra mim, e o que é mudança. Exemplo. Alguém quer parar de fumar. Cara, eu não acho que você tem que ser formado em psicologia para ajudar alguém a parar de fumar. Eu não acho que você tem que ser formado em psicologia para ajudar alguém a não ficar ansioso antes de uma prova. Eu acho bem razoável que uma equipe multidisciplinar, não apenas como psicólogo, trate alguém que tem transtorno de humor, como borderline, ou enfim, ou depressão, por exemplo. Tem um artigo do Michael Yapko que ele mostra que depressão, usando técnica cognitivo-comportamental apenas, e técnica cognitivo-comportamental com hipnose, que o resultado com hipnose é melhor. Só que ele pegou 6 pessoas. Que aí vão surgir um outro problema. Que é a amostragem. A amostragem. E fazer amostragem em psicologia é dificílimo. Porque você tem um monte de comitês de ética e essas coisas todas. Essas bobagens. Né? Então você conseguir sujeito para participar desse tipo de experimento é dificílimo. E agora outra coisa importante não é porque existe um artigo que aquele existe. E nem que aquele artigo tá certo. Claro. O artigo aqui tem que ser replicado. Que tem que ser replicado.
Que é o que o Adriano tinha comentado comigo também, que tem muito artigo sem replicação nenhuma. Sim, por exemplo, tem um década artigo de 80, sei lá. que dos anos 70, que você vai linkar aí também, que vai falar sobre o uso de hipnose para aumentar seios de mulheres. Dos anos 70. Aliás, foram 2 pesquisas envolvendo os anos 70 envolvendo isso, envolvendo só hipnose. E eu tenho um pouco, aliás, tenho bastante cautela ao falar do uso da hipnose para algo que era meramente fisiológico. Você tem uma questão metabólica ali, Sim. o aumento de seio, tem um período. Né? Sim, mas enfim, aí fui olhar o artigo, porque eu tenho periódico da CAP, fui baixar o artigo. 6 pessoas, cara, 6 pessoas, isso chama evidência anedótica. Exato. E uma dica que eu vou dar pro pessoal aqui do canal do Pirula é: se o argumento que você usa pra falar que alguma prática com hipnose é válida, for o mesmo que alguém que a igreja pode utilizar pra falar de um treinamento religioso, e essa explicação foi horrível. Porque ela é baseada em caso isolado, evidência anedótica. Exatamente, que foi o que o Feliciano falou naquela entrevista com o Felipe Neto lá, não sei o quê. E eu já vi não sei quantas pessoas se curarem da homossexualidade. Não quer dizer nada, é uma evidência anedótica. Tipo, é uma experiência sua e a gente nem tem como saber se foi curado mesmo. Você tá falando da tua boca, pode ser que não tenha acontecido nada daquilo. Agora, isso é uma coisa interessante que eu acho que dá pra colocar pro pessoal, que eu já falo isso há muito tempo, não é só pra hipnose. Pra vida. Qualquer coisa na sua vida. E é tão complicado, até mesmo uma coisa que é bem documentada, como a chamada hipnotizabilidade. São escalas que existem desde os anos 50. Sim. O criador foi Weizenhofer, na Universidade de Stanford. Weizenhofer. E quem veio enrolando tem acho que isso é alguma coisa. Tô falando totalmente errado, com certeza. Sim, e o ponto é, que mostra que, geralmente, se você pegar a amostragem, que a quantidade de pessoa que vai alucinar, por exemplo, a hipnose, vai estar em torno de 15%. Alucinar não é ficar doidão não, tá, gente? Alucinar é você ter alucinações visuais, auditivas. É você ver algo que não existe. Você vê algo que não existe ou ouvir algo que não foi dito. Por exemplo, o Pirula teve um que a gente chama de delírio, não chega a ser alucinação, que ele bebeu uma água e achou que aquilo era cachaça. E sentiu como cachaça mesmo. Aliás, eu fico muito grato de ter alguém tão suscetível à hipnose, tão cético como o Pirula. Porque é uma pessoa que certamente vocês conhecem ele não ia fingir pra câmera. Não, com certeza. Tanto é que eu não tava fingindo que eu queria ter tido alucinação visual, eu não tive. Eu não tive alucinação visual tipo de ver coisas, enxergar pessoas que não estavam lá, né? Até mesmo na questão da cachaça, você não conseguiu olhar pra garrafa de água e achar que era uma garrafa de cachaça. Não, eu achei que era uma garrafa d'água mesmo. Então, por que você colocou sua cachaça dentro da garrafa d'água? Você falou alguma coisa desse tipo? E eu lembro que naquele curso que você deu lá, o cara, você falou que eu era o David Copperfield, e o cara literalmente acreditou que eu era o David Copperfield. Viu? E o cara não tava fingindo, não tinha como falar que tava fingindo. Agora, eu queria ter tido essa experiência e não consegui ter, né? Então eu fiquei até chateado. Mas você já bebeu água achando que é cachaça? Também água achando que é cachaça, exatamente. É uma coisa que experiência que eu nunca tive. Porque eu sou muito bêbado, eu queria beber cachaça. Agora, uma outra coisa interessante que tem que falar sobre essa hipnotizabilidade é o seguinte. Ainda que tem estudos, inclusive, que indicam que essa hipnotizabilidade da pessoa não costuma variar ao longo do tempo, tem um problema nesse tipo de escala. Porque, inclusive, o Átila chega a mencionar isso, que a confiança é essencial para a hipnose. Você confiar em quem está te hipnotizando. Então, por exemplo, se eu não fosse amigo do Pirula e fosse aplicar uma escala, talvez eu ia falar que ele era pouco sugestionável, pouco suscetível à hipnose, porque a mão dele não colou, porque ele não perdeu o nome, porque ele não viu o copo, sendo que dependia dele confiar em mim. Isso é uma coisa muito interessante, né? Quer dizer que boa parte dos fenômenos que eu experienciei como hipnotizado, provavelmente eu só fiz isso porque eu confio em você. Sim. Se você não confiasse em mim... Entendi. Talvez outro hipnólogo não consiga porcaria nenhuma. Tá. O vínculo com o hipnotista, a confiança, ela é essencial pro processo. Então, é nesse ponto que a gente não pode dizer que essa escala é fixa, por exemplo. Porque a gente não tem, na verdade, não tem dados para dizer que essa escala é fixa. A gente não tem como falar sobre ela. Porque depende, porque ela é flexível. Não tem como saber qual o vínculo que cada pessoa tinha com quem estava hipnotizando. Entendi. Mas os artigos dizem que o pessoal que é altamente suscetível tá entre os 15 e 20%. Sim. Da população mundial, sim. digamos assim. Agora, pode ser que alguém ficou fora desses 15 porque achou que o pesquisador tinha cara de babaca. Entendi. O cara não se deixou... Não se deixou, então... Isso é uma coisa que a gente fala no comecinho daquele vídeo. Você tem que querer ser hipnotizado. Você não tem jeito. Você tem que querer... É claro, a menos que seja essas sugestões tipo Hitler, né? Tipo... Ou então quando a pessoa está fragilizada emocionalmente. Às vezes ela está na religião. Exato. E aí vai usar de um chamado efeito Forer, né? Que é você se identificar com uma coisa que foi dita. Alguém fala, tem alguém aqui que brigou com o pai hoje. Cara, tem 1000 pessoas. Vai ter alguém... As pessoas vão se influenciar pela questão do vínculo emocional. Exato. Então essa questão da hipnotizabilidade, eu não vou opinar que... então eu não estou dizendo que todo mundo vai alucinar. Não.
Não estou dizendo isso. Estou dizendo que aquilo não é um psicodiagnóstico das pessoas. Não tem como eu afirmar tanta coisa assim, dada a subjetividade e a necessidade do vínculo com a pessoa que está hipnotizando. Mas, por exemplo, digamos que você tem uma sala com 50 alunos. 10% alucina. Provavelmente 10% vai alucinar. Claro, como essas coisas são flutuantes, pode ser que você tenha o azar de pegar uns 50 alunos que ninguém alucina. E já aconteceu. E pode ser que você pegue uma sala em que 40 alucinem. Porque Sim, mas se eu fizer isso todo final de semana e tiver 1000 pessoas, eu devo ter uns problemas bastante. Somando tudo e dividindo pelo número de sessões, a média vai ser 10%. Vai ser uns 10, 15%. Sim, isso com certeza vai acontecer. Eu vi os caras, assim, assustadores. Assim, e se muda, vocês nunca muda, viram... Não, a pessoa vira o olho... Fica estribuchando. É assustador aquele negócio. Como que você gera aquele negócio e a pessoa... E aquilo pra mim foi muito esclarecedor, porque eu nunca entendia o exorcismo que acontecia nas igrejas. Porque eu pensava, cara, esse negócio é muito real pra ser um ator. Não tem como ser... Mas como eu não acredito no demônio, aí eu ficava assim, o que tá acontecendo? E às vezes, pra você incentivar a sugestão pra aquelas pessoas, você pode até chamar um ator pra ser o primeiro. É justamente o que acontece. E aí depois as outras pessoas ficam sugestionáveis e vai junto, exatamente. E vai onde? Aí gera expectativa. Aí entra o capeta, entra o espírito da vovó, entra o preto velho. Ou a pessoa vai cair no espírito, que é aquele negócio de cair no espírito, que é a gente chama de indução de choque, a pessoa assusta e cai. Isso pode ser feito à distância também. Claro. Porque eu lembro que tinha um pastor que ficou puto quando falaram que ele estava fazendo hipnose com as pessoas. E ele falou, porque o pastor não sabe que ele faz hipnose. Essa é a questão. Alguns devem saber, mas muitos devem ser completamente ignorantes. Se ele seguir o padrão, vai acontecer. Exato, seguir o padrão vai acontecer. E o interessante é isso, o cara não sabia, e aí veio um hipnólogo lá e ele falou assim, não, o pastor faz isso. E aí o cara ficou puto e falou assim, não faço nada. Tanto é que eu consigo fazer via televisão. Aí pôs uma velha lá sentada na casa dela, ligou a televisão... Com a expectativa lá em cima. E eu falei assim, mas por que não? Por que não? Se o negócio é psicológico, é só a mulher, se a mulher tá vendo, você faz, entendeu? Cara, na verdade, é uma coisa tão normal... Quem nunca assistiu um filme de terror e começou a ver vultos na casa? Mas o tempo inteiro, na minha infância foi isso. Eu parei de ver filme de terror porque eu tinha medo do que tava aparecendo. Pô, eu sempre fui cagão pra caramba com essas coisas. E como você é tão sensível a sugestões, você devia ver você devia ter sentido. Eu vi os caras olhando pra mim, fazendo coisa. Era horrível isso daí, horrível. Melhorou muito depois que eu me tornei conscientemente ateu. É claro. Porque aí eu cheguei e falei assim, isso é coisa da minha cabeça. Eu sumia na hora. É porque a expectativa diminui. Sumia na hora. Nunca mais tive assombração, essas coisas que aparecer, nunca mais. Com relação à pseudagem, esse ano agora que teve a explosão de hipnose e começou a aparecer hipnólogo por tudo quanto é canto, me dá um certo calafrio ver algumas coisas que estão sendo alegadas que soa muito charlatanismo. Agora, é aquilo que eu falei. Como eu não sou especialista nessa área, eu não posso afirmar que a pessoa é um charlatão, que a pessoa está fazendo isso. Mas cumpre certos pré-requisitos, meio que está encaixando. E então eu queria te perguntar algumas coisinhas do que a gente tem documentado, que a gente pode dizer que a hipnose faz ou que não faz. Aliás, a gente não pode falar sobre o que a hipnose não faz. Eu não faço ideia. Exatamente. O que ela não faz, eu não faço ideia. Sim. Porque a gente tem que falar sobre aquilo o que sabemos e o que não sabemos. Perfeito. Melhor, o que sabemos e o que não sabemos. O pessoal fala que curou traumas de infância, traumas horríveis, ou então, sei lá, coisas dificílimas de fazer, sei lá, depressão profunda, não sei o quê, do dia pra noite. Fiz uma sessão de hipnose e a pessoa saiu, nunca mais ficou deprimida, ou a pessoa tinha medo de dirigir, saiu dirigindo, a pessoa, sei lá, tinha, não sei, medo de barata, saiu comendo barata. Então, tipo, enfim, isso é possível ou a pessoa... Eu vou te responder com uma pergunta. Eu precisaria de hipnose pra isso acontecer? Vou te dar um exemplo, usando um exemplo familiar. Minha mãe fumava uns 2 maços. Evidência anedótica, não, esqueça. Beleza. Minha mãe fumava 2 maços todos os dias. Cigarro. Tá. Tem que explicar o que é. Claro. Fumava 2 maços de cigarro todos os dias. E quando ela ficou grávida de mim, ela parou de fumar instantaneamente. Porque ela pensou, não, eu quero ser mãe, não quero fumar mais. Tem uma outra vida aqui dentro. Beleza, enfim. Então, é alguma coisa que a gente vê recorrentemente. Pessoas que, às vezes, mudam a vida dela por causa de um filho. O ponto é, eu preciso de hipnose pra pessoa mudar, às vezes, o comportamento, melhorar do dia pra noite? Às vezes é um choque. Não preciso. Primeiro ponto quer dizer isso. Carl Rogers fala que pra ter mudança, eu preciso de 3 coisas pra ter um contexto terapêutico. Se eu tiver empatia, ou seja, vínculo com o terapeuta, aceitação incondicional, ou seja, não me sentir julgado, ver uma pessoa humana, uma pessoa de verdade do outro lado, e congruência. O que é congruência? Congruência é você começar a ter uma vida que é compatível com o que você realmente acredita. Já vai ter a terapia. Então é por isso que o Alcoólicos Anônimos funciona. Eu não preciso de realmente psicologia para as pessoas se tratarem e melhorarem. Às vezes, o abraço de um amigo ou o conselho de um padre, de um pastor, é mais transformador que anos de terapia. Então o primeiro ponto que tem que deixar claro é, eu não preciso de hipnose para acontecer, às vezes, mudanças individuais do dia para noite. Primeiro ponto que tem que ser abordado. Agora, o segundo ponto. Se a hipnose é um acelerador
de resultado? É claro que eu, utilizando uma técnica da psicologia com hipnose, ou sem hipnose, eu posso ter resultados realmente extraordinários. Eu já tive resultados realmente extraordinários com hipnose na clínica. Já. Por exemplo, eu já tive vários clientes meus que pararam de fumar com uma sessão só de hipnose e que pararam de ter uma fobia com uma sessão única de hipnose. Sim, já tive várias vezes. Agora, isso chama o quê? Evidência anedótica. Para poder ajudar os meus clientes, eu não vou esperar sair a documentação falando, olha, a ciência diz que você pode fazer isso ou que você não pode fazer isso. Até porque legalmente você pode fazer isso também. Claro. Não é prática legal de medicina. Não, claro que não. Então o primeiro ponto que tem que abordar é o seguinte. E o máximo que o cara vai ter é que não vai dar certo. Perfeito. Bom, Eu não vejo problema, isso. então... Você não está prejudicando ele de forma alguma. Desde que você seja honesto com o cara, né? Fala assim, não. Claro. Igual eu sempre digo, olha, eu já tive vários clientes que perderam esse seu problema. Em 24 horas já tive. Agora, eu não estou dizendo que o seu vai acontecer isso, não. Você quer ter experiência? Quer ter experiência. Inclusive, tem vários vídeos no meu canal mostrando sessões tipo transformadoras com hipnose, envolvendo geralmente regressão, que as pessoas saem transformadas daquela experiência. Ótimo. Agora, pode ser uma experiência que psicologicamente é o mesmo de experiência religiosa? Claro que pode. Provavelmente e qual o problema com isso? E provavelmente é a mesma coisa. Mas qual que é o problema? Eu não vejo problema nisso. Eu não vejo problemas com alegações que envolvem a nossa psicologia. Porque o nosso pensamento, nossos traumas, o que vai ser terapêutico, o contexto terapêutico pode surgir em qualquer lugar, com qualquer pessoa, dado que tem aqueles 3 elementos, algo que desde os anos 50 a gente já sabe. O problema que eu vejo são que alegações com coisas que são fisiológicas. De que se a mente realmente é uma mente imaterial, eu acredito que a mente é uma função cerebral. Sim, eu também já discuti sobre mente aqui, sobre alma no meu Eu acredito numa alma. Eu acredito em na alma. Só que ela é feita, na verdade, de células. Sim, tá, não, então eu não chamo de alma. Pra mim a alma já tem que ser imaterial, mas tudo bem, mas você tem razão. Mas mesmo assim, né, tem psicólogo que acredita que o fato as correntes elétricas que fazem o cérebro funcionar seriam a alma em si, né? Perfeito, enfim, mas não importa. Enfim, Mas o ponto que eu quero deixar claro é, eu fazer uma alegação envolvendo curas que são eminentemente fisiológicas, utilizando hipnose, eu não estou dizendo, cara, que é impossível. Estou dizendo que eu nunca que você não pode afirmar. Eu não posso afirmar. Exato, entendi. Que é exatamente esse que é o problema, né? Por exemplo, se você chega a ver um desses negócios assim que aparece piscando de pop-up em vários lugares assim. Compre esse remédio, que esse remédio milagroso vai fazer você emagrecer, perder 50 quilos, aparece o antes e depois, vai fazer você recuperar cabelo, ter o antes e depois, o cara calvo, tal, não sei o quê. O que esse remédio está falando é, vai funcionar, compre, vai funcionar, vai não sei o quê. Então, o que você está me falando é o seguinte, um hipnólogo ou um psicólogo qualquer, mesmo que ele não use hipnose, se ele for honesto, ele vai chegar e falar assim, ó, vamos tentar tratar do seu problema. Pode ser que funcione, pode ser que não funcione. Claro. Se der certo, deu. Agora, quando o cara chega e fala assim, você vai tratar com hipnose, você vai se curar. Aí eu acho arriscado. Aí é um charlatão. Eu não vou falar que é um charlatão, mas no mínimo Mas é um charlatão. Eu vou falar. Mas é. Eu vou falar, na verdade, que é uma pessoa que está fazendo alegações extraordinárias sem ter provas suficientemente extraordinárias. Já dizia Christopher Hitchens, né? Alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Agora, então, o ponto que eu quero dizer, claro, para mim é muito diferente eu fazer uma alegação, por exemplo, de que hipnose vai curar uma questão fisiológica. Sei lá, o hipnose vai curar câncer. Vai curar câncer, por exemplo. Vai curar câncer. O hipnose vai curar lúpus, enfim. Eu acho extremamente complicado dizer isso, mas eu também eu não me sinto à vontade de não acolher pessoas, contanto que eu as esclareça em relação ao procedimento. Não, e você tem que levar uma coisa também, né? Por exemplo, você deu o exemplo do lúpus, que é uma doença autoimune. Né? A gente sabe o efeito fisiológico do lúpus no corpo humano, a gente sabe como ele atua em qualquer doença autoimune. Ela, lá, do Stephen Hawking. Anemia hemolítica. Isso, mas a gente sabe que o gatilho muitas vezes é psicológico. Agora chegou o ponto que eu acho essencial. O gatilho. E muitas vezes esse gatilho já foi e não dá pra desgatilhar, mas a gente sabe que a gente tem um gatilho que assim, a pessoa não tinha, ou ela tinha aquela suscetibilidade genética, ou enfim, alguma coisa assim, né? Porque você tem uma questão genética ali, mas o negócio estava adormecido. Alguma coisa disparou. Às vezes é o uso de um medicamento, às vezes é um trauma familiar, às vezes é uma sensação ruim que ela teve, às vezes foi um problema que ela passou. Então a gente sabe que tem um gatilho que é ambiental. Sim. Ele é ambiental. Exemplo, existem pesquisas, tem até uma referência envolvendo hipnose e câncer, mas você vai ler, vai falar sobre as questões psicológicas que envolvem o câncer. Ou seja, tem várias questões, por exemplo... E aí você poderia tratar sem hipnose, se fosse o caso, né? Sim! Seria aquela coisa que você falou da... Olha, eu acho extremamente extraordinário eu falar assim, a hipnose, ela pode curar, por exemplo... sei lá, qualquer doença... Vamos falar, doenças que agora estão... que tem diabetes, sei lá, hipertensão. Hipertensão, diabetes... Insuficiência renal crônica. Perfeito. Hipertensão tem relação com o psicológico?
Tem. Diabetes, por exemplo, a pessoa tem obesidade. Não, diabetes não tem Não, relação. vou falar de obesidade. Ah, tá, sim. A obesidade que levou a diabetes. A pessoa, às vezes, levou a ter uma diabetes por uma questão que envolve obesidade. Mas aí é uma consequência de um outro problema prévio que a pessoa... Sim, perfeito. Tá. Mas essa pessoa pode melhorar a condição dela de emagrecer. Por tabela vai Perfeito. melhorar a diabetes. Então o ponto tá? eu vejo melhoras em relação a essas questões que são fisiológicas, mais somáticas, quando elas são, de certa forma, catalisadas psicologicamente. Agora, se você tem um pâncreas incompetente, porque pode ser diabetes tipo 1, que é aquela que você nasce com ela, você tem um problema, ou aquela diabetes adquirida que o seu pâncreas ele é irreversível. Quando eu você acho chega no pouco provável que esse pâncreas fique de boa com a hipnose. Não, porque inclusive... Ou provável ou nada provável. Não. Porque é aquilo que eu ia falar, por exemplo. Eu tinha comentado naqueles meus vídeos sobre a pílula anticoncepcional masculina e feminina, né? Quase todas as glândulas endócrinas do nosso corpo passam pelo sistema de regulação hipotálamo e hipofisário, que estão dentro do sistema nervoso central, tal, que são glândulas neuroendócrinas, né? Que ajudam dessa forma na regulação. Mas, curiosamente, eu fui ler depois, né? E o pessoal me lembrou também, né, nos comentários, então eu fui dar uma estudada, dando conta que tem algumas glândulas endócrinas que não passam por nenhuma regulação cerebral, e uma delas é o pâncreas, a outra é a adrenal. Pois é. Então, quer dizer, você não... Eu acho que nada que envolva o pâncreas vai ter envolvimento psicológico nesse nível. A ponto de envolver funcionamento hormonal. Perfeito. Tipo, se ficou incompetente. Inclusive porque às vezes você pode detectar por que ficou incompetente. É mais ou menos assim, tipo, você sofreu uma amputação da perna. A hipnose não vai fazer você acreditar que a perna... Não, a pode até fazer você acreditar que a perna tá lá, mas não vai fazer a perna crescer de novo, entendeu? Pouco provável. Então. Inclusive, por que eu Pouco falo... provável, você tem muita fé, rapaz. Não, mas por que eu acho falo... que vai crescer Não, de novo? eu não acho não, cara. Eu sempre falo sobre... Eu tenho muito cuidado com as alegações que eu faço em relação a falar que eu tenho certeza absoluta, porque senão eu começo a ter uma postura muito parecida com a postura religiosa. Agora, se você me perguntar, a chance de nascer ou não nascer perna é de 50%? Claro que não. Não. Claro que não é meio. A chance de você pensar... Isso nunca foi visto. Pois é, quando eu falo pouco provável, a chance desse pâncreas voltar a funcionar ou de não funcionar é de 50%? Claro que não. Sei lá, vai ser 99,999%. Porque você trabalha com o crivo da refutabilidade. Exatamente. De honestidade intelectual. Exato, é honestidade intelectual. Beleza. Eu concordo com você, eu concordo. É aquela coisa de você não, por uma questão acadêmica, você não pode afirmar não. Com certeza nada. Até porque você não consegue afirmar, você não consegue provar uma negativa. A menos que seja uma negativa muito absurda. Sim. Tipo, sei lá, tem 2 luas na Perfeito. Terra. Aí você consegue. Inclusive, a gente tem que tomar cuidado com o falso ceticismo, que eu tenho visto, inclusive, contra a hipnose. O que é o falso ceticismo? É o cara que fala, eu não acredito em hipnose, sou cético. Essa pessoa não sabe o que é ceticismo. Cético foi o Pirula em relação à hipnose. Pirula falou, eu não acredito. Eu lembro que você chegou a comentar com o senhor, eu não acredito, mas eu quero ver se é real. Ótimo. Ceticismo é isso. Isso eu falei que eu não acredito. Eu falei assim, eu não acho que ela chega no nível que o pessoal fala que chega. Eu achava que a hipnose... Em relação à alucinação... Isso, eu achava que a hipnose era uma coisa mais light, assim. Era tipo controle mental, tipo propaganda, sabe? Aquela coisa assim de falar, não, eu vou sugestionar as pessoas a comprarem o meu tipo de comida, a comprarem na minha loja. E você foi cético de verdade, porque o cético é isso. Cético não é o que fala que não acredita. Não. O cético quer buscar provas, quer buscar evidências, para inclusive mudar de opinião. Não tem problema o que eu brinco assim, o ceticismo ele não pode ser infinito. Ele tem que sempre ser regulado pelo bom senso. Então, se você chega a um determinado ponto, você tem uma série de evidências que te provam uma coisa, se você continuar cético aquilo, você é um burro. Ou você é teimoso. Você é um teimoso que aí já está começando a fazer a cabeça dura. O raio-x demoraram um tempão a ser divulgado por conta disso. Porque os cientistas na época viram o raio-x sendo desenvolvido e falaram, não, que bobagem, de ver osso, que bobagem. Transparente. Ver osso transparente com radiação, que bobagem, isso claro que não. E não, isso não é ceticismo. Isso aconteceu muito com relação no meu vídeo do aquecimento global, que eu fui pesquisar os cientistas daquela área e eu não tinha opinião formada sobre o aquecimento global naquela época. Eu sabia que o professor lá que tinha ido no jogo tinha falado muita besteira, mas ainda assim isso não era uma decisão com relação a isso. Isso pouca gente sabe, inclusive acho que isso aí eu nunca falei em vídeo. Eu não sabia o que eu ia encontrar. Eu simplesmente fui entrevistar os professores porque eu queria saber o que estava sendo dito. E aí me surpreendi quando eu vi que os professores falaram assim, não, mas isso daí que está esquentando, acabou, entendeu? Sim. Isso daí não há, você tem a medição aqui, a medição ali, o negócio aqui, está esquentando, ponto. Eu falei, então não é discutido isso. Eu disse, não, isso daí é ponto pacífico. Ainda tem uma porcentagem que discute se foi o ser humano ou não, mas a maioria concorda que foi o ser humano. Então, eu falei assim, então os caras que negam o aquecimento global são chamados de céticos. Né? Eles se auto-chamam de céticos. Mas eu cheguei e falei assim, não, são negadores.
Porque o cético é aquela pessoa que quando ela vai investigar e ver a evidência, aquela evidência, se ela começa a ficar muito forte, você começa a se convencer. Você pode até mudar depois, mas é o que você tem. Exato. É o que você tem. Exato, é o que você tem. Que é por isso que o pessoal chega e fala assim, eu sou cético com relação à evolução. Não, meu amigo, aí você não... Agora, aí vem surgir o pior problema dessa nossa discussão. Que é, quais são os dois grupos que estão debatendo? É o grupo que acredita em qualquer coisa de hipnose. E o grupo que acredita em nada de jeito nenhum. Então eu vejo pessoas falando assim, porque hipnose vai realmente transformar uma pessoa idiota em uma pessoa superdotada. Aí o outro fala, se hipnose fosse uma coisa boa, não tinha tanta pesquisa psiquiátrica e farmacêutica. O que tem a ver uma coisa com a outra, velho? Na verdade, se você usar o golpe da pesquisa farmacêutica, não existe psicologia. Pra que psicologia? Não precisa de psicologia. Não psicologia pra nada. nada. Que muita gente concorda com isso, né? Muita gente fala que psicologia não serve pra nada, que é tudo pseudociência, que isso daí não serve... Sim, agora são pessoas que provavelmente nunca leram nada a respeito. E não dá pra você ser cético sem ter instrução em relação àquilo. E tudo aquilo que eu falei aqui, cara, eu quero que vocês critiquem mesmo. Olha, mas eu vi aqui um artigo, a aluna adora fazer isso, né? Tem um artigo que foi lançado ontem, foi publicado ontem, que mostra que tal coisa acontece. Ótimo, eu quero ter acesso a esse artigo. Inclusive tem uma história, não sei se eu vi no seu vídeo, que teve uma palestra na faculdade, que tinha um cara que foi dar uma palestra lá, e que ele destruiu o patrono fodão da palestra, numa palestra. Ele foi dar palestra e desconstruiu a pesquisa que um vovozinho lá, patrono lá, fez a vida toda. E humilhou o cara intelectualmente, mostrando argumentos e tal, e tal, e tal. E gerou um mal-estar naquela palestra e tal. Todo mundo sem graça. Aí no final, o pesquisador vovô, cheio de lágrimas, chegou na direção ao cara e agradeceu. Isso daí eu devo ter comentado contigo, mas isso daí eu vi num livro do Richard Dawkins. O Richard Dawkins narrou essa história, e eu falei que foi sobre o complexo de Golgi, que o cara falava que o complexo de Golgi não existia, e aí o cara provou que existia, tal, não sei o quê. E é uma coisa bem interessante, apesar de que esse exemplo é bem anedótico também, né? A maioria dos cientistas não arredam o pé de jeito nenhum, você é extremamente teimoso, tem que esperar o cara morrer pra você conseguir trocar o paradigma. Inclusive, uma coisa que a gente tem que entender é que ciência é extremamente desonesta intelectualmente, frequentemente. A gente tem que entender que quem faz ciência são pessoas. Exato. Exemplo, o Pirula, às vezes, não o Pirula, mas uma pessoa lá, tá querendo provar uma coisa. Eu já vi experimento envolvendo homeopatia fazendo isso. Sim. O cara faz 700 mil. Opa, esse aqui deu um sinalzinho. Aí o cara seleciona só Seleciona. Você já tem uma coisa prévia. Eu não tenho problema nenhum se você chegar, olha, eu vi aqui, Alberto, que tem artigos, que enfim. Agora, a gente, quando vai falar de artigo, não pode ficar pegando exemplinho de livro. Quer dizer, o cara vai dizer, eu vi. Tem uns experimentos, às vezes, livros de programação neurolinguística adora fazer isso. Que a gente fala assim, mas teve uma pesquisa que o cara nunca tinha atirado na vida, só visualizou mentalmente e atirou mais do que um grande atirador. Aí eu olhei com a merda e vou buscar essa merda. E não existe. Então, não existe. Que legal, é mentira. Mentira. Então, muito bom. A gente tem que tomar cuidado com isso. E se foi publicado, não é porque você leu, sei lá, o cara leu isso na Super Interessante, na Veja, na Isto É. O cara tem que ver o periódico que isso foi publicado. O fato de existir artigo já não significa muita coisa. Tem que ver a confiabilidade da revista, tem que ver a quantidade de pessoas que submeteram. Então, não é simplesmente ter ou não ter pesquisa. Então, só para arrematar, na verdade você já deu uma abordagem bem ampla com relação a isso, já até citou alguns exemplos, mas só comentando sobre o vídeo do Nerdologia, do Átila, sobre hipnose, né? Que você gostou, inclusive? Não, eu gostei muito daquele vídeo, achei um vídeo muito legal. Sabe uma coisa que eu gosto, na verdade, uma coisa especial em relação à hipnose? Eu prefiro, às vezes, que as pessoas exagerem um pouco no ceticismo do que nas alegações extraordinárias. Sim. Não, é sempre melhor. Então, eu prefiro às vezes ver um vídeo do Átila, como eu vi, por exemplo, mais cauteloso e receoso em relação às alegações, que ainda eventualmente pode alguma coisa ter contestado, como eu fiz inclusive alguns pequenos apontamentos de algumas questões. Você falou da questão do fumo, né, daquela pesquisa do fumo. Sim, da hipnoterapia. E da hipnoterapia, que o termo não seria hipnoterapia. E a questão das escalas de suscetibilidade. As escalas de suscetibilidade, que podem variar. Sim. Mas eu prefiro um vídeo em que eu tenho que fazer apenas observações pontuais, ou até mesmo que a pessoa às vezes seja um pouco mais cautelosa. Ou que seja uma questão, como por exemplo essa discussão com o Adriano, né, que seja uma questão de ponto de vista. Beleza. Da coisa. Inclusive o Adriano, a gente fala sobre isso conversando de boa, que ele vai pegar um marco teórico, eu entendo perfeitamente os argumentos dele. Então ótimo, eu não tenho problema em relação a isso.
O problema que eu vejo são as pessoas, às vezes, ficarem, eventualmente, criando suas opiniões baseando em argumento de autoridade. Não, e tem o pessoal que pira na batatinha também, né? O pessoal que pira na batatinha. Cara, o problema sério, que inclusive eu quero que esse vídeo, falei tanto Pirula, vamos gravar esse vídeo antes, que é o seguinte. Eu quero que vocês, céticos, aprendam hipnose. Testem hipnose. Faz o coleguinha colar a mão, já aprendi isso no meu canal, colar a mão, perder voz, ver o fenômeno, se você estuda psicologia, faz uma pesquisa sobre isso. Porque que acontece? Quem está lidando com a hipnose são os esotéricos. Cara, nada contra os esotéricos. Só que, será que a psicologia não tem interesse em investigar uma coisa tão intrigante? No mínimo, entender por que o Pirula foi capaz de beber uma água e achar que aquilo era cachaça. Não, e aquilo que eu vi, aquelas coisas que eu vi no teu curso lá, aquilo lá foi assustador. Aquele japinha lá que se auto-hipnotizava, o cara fazia um negócio assim... Eu falei, cara, virou um papel higiênico molhado, cara, fica aquela coisa, parece o Chaves daquele vídeo da insônia lá. Cara, é assustador, cara. Aquilo lá eu falei assim, não tem como. O cara realmente achou que eu era o David Copperfield. Acho não. Inclusive, como o pessoal às vezes vê vídeos de hipnose de entretenimento no YouTube e acha que é combinado. Hipnose de palco, né? Hipnose de palco, acha que é combinado. Cara, não é combinado. E isso torna mais assustador e intrigante psicologicamente sobre o que está acontecendo. Pode até ser que um ou outro seja combinado, mas aí seriam outros casos. Cara, eu não acho que seria combinado, sabe por quê? Porque é tão fácil fazer. Pra que eu vou arranjar um ator? Sim, exatamente. Se eu for numa praça com a placa lá, hipnose grátis, colar a mão de uns 10 já não vão descolar a mão. Desses 10, uns 6 perde o nome. Desses 6, 4 vão ver a Beyoncé. Então eu não preciso de ator. É tão um fenômeno psicológico que as pessoas adoram e é tão fácil de fazer que nem precisa de ator. É mais fácil você fazer hipnose de verdade do que contratar ator. Então, dificilmente vai ter um vídeo no YouTube que vocês assistem que realmente é ator. Bom, então eu espero que vocês tenham entendido aqui o nosso ponto com relação a essa discussão. E aí, a partir desse arcabouço que a gente deu aqui, que vocês consigam entender as outras coisas. Então agora no próximo vídeo eu entrevisto o Alberto para vocês entenderem quem ele é, de onde ele veio, o que ele faz e tal. E como a gente se conheceu. E a gente depois dá também as entregas de como ele me fez de papel higiênico molhado também algumas vezes. Agora, deixar claro que eu não entrei somente, você queria ter experiência. Não, eu queria ter experiência, como eu falei, eu voluntariamente baixei as guardas e falei assim, não, eu quero... Vou seguir. Eu vou deixar que isso aconteça porque eu queria ter essa experiência, queria ter a sensação de ser hipnotizado. E como eu falei, me frustrei também, porque eu não tive alucinação visual, eu queria ter enxergado. Né? Eu falei assim, isso aqui é uma banana, isso aqui é coisa, isso eu não tive. Né? E nem, a auditiva a gente nem tentou, né? A auditiva não chegamos a fazer, não chegamos a fazer. Mas essa daí do coisa, esquecer números, esses negócios assim, isso já foi bem impressionante. Agora eu fiquei com uma dúvida no final, que é o seguinte, quando a gente define o que é hipnose, você acha que eles vão escrever agora no meu canal porque eu dei a sugestão? Ou porque eles querem ter hipnose? Eu não sei, mas eu acho que você pode tentar fazer uma sugestão pra todo mundo dar joinha nesse vídeo. Então vai lá, pessoal, dá joinha no vídeo. Então, esse vídeo podia ter, ó, vamos lá, 30 mil joinhas. O que você acha? 30 mil joinhas. 30 mil joinhas, isso é difícil, hein? Acho que essa marca... Vai ter. Acho que eu atingi 2 vezes na vida essa marca só. E nesse vídeo também. 30 mil joinhas, ó, hein? Alberto, obrigadão de novo aí, demorou, mas chegou. E, bom, confiram aí a overdose de hipnose que vocês vão ter agora no meu canal aí, tá certo? Um abraço pra vocês aí, falou! Até a próxima.